Existe como eu fazer um funil de vendas para loja física? Tem como sim. Só que você vai precisar utilizar ferramentas, né? De forma geral. E quando eu falo ferramentas, não estou falando somente o lado tecnológico. Vou dar um exemplo, talvez, de uma das principais para você mensurar resultado e que é assustador, que poucas empresas ainda utilizam no Brasil, que é o CRM. O que é o CRM? Do inglês, Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento e relacionamento com o cliente. Isso, empresas que são nativas digitais têm muita facilidade de uso de ferramentas como essa, mas a gente confunde CRM com ferramenta, mas na verdade é uma metodologia de você anotar, por exemplo, quantas pessoas chegaram até você, quantas realmente tiveram interesse, quantas compraram e quantas vezes elas estão comprando com você num determinado período. Isso pode ser num papel, pode ser num bloquinho de notas ou no Excel. Se você tiver essa informação, você consegue estruturar isso. Claro que as ferramentas e a tecnologia, ela chega aqui para impulsionar e facilitar, porque ela vai estreitar mais o laço com coisas que hoje a tecnologia já resolve. Mas para você montar um funil, no fundo você tem que entender de onde vem, quais etapas passam e para onde vai. Então, assim, meu ponto é a venda. E a dificuldade que existe no varejo como um todo, por exemplo. Eu que não tenho e-commerce, não tenho nada, a pessoa para comprar tem que vir à minha loja. Como que eu consigo saber que ela veio de um anúncio? Isso. É uma dor comum. E aí a gente tem o Meta e o Google, por exemplo, para ferramentas de anúncio em específico, eles têm as conversões offline. O que significa isso? Você pega uma lista de pessoas com nome, e-mail, telefone que você tiver ali de cadastro que fez uma compra, você vai alimentar a ferramenta, ela vai te falar dessas pessoas quantas foram impactadas pelo seu anúncio. Não pode te garantir que foi o seu anúncio que fez a venda, porque aí são múltiplos pontos de contato. Ela vai te falar, olha, teve tantas pessoas que fizeram compra com você, que tiveram contato com essa publicidade. Isso é uma forma de você começar a mapear a importância disso. E o segundo ponto, e aí talvez o mais fácil para você identificar que aquele funil de vendas está funcionando, é você ter palavras-chave, cupons, coisas que te indiquem que isso é de uma campanha digital. Que nem quem está fazendo com influencer. Hoje em dia, os 10% com o nome Lili10. Aí a pessoa tem que usar o Lili10 e aí você sabe que ninguém ali. Exatamente, a gente teve um caso ali muito interessante com um cliente do segmento de utilidades. Ele já veio para a gente com uma frustração de eu tentei vender no e-commerce e não consegui, porque ele estava competindo com a Amazon, com o Mercado Livre, com grandes marcas ali que realmente tem muita verba de mídia para suprimir, às vezes, as pessoas que estão começando no digital. E aí ele falou, cara, eu precisava pensar em uma forma de potencializar isso no digital. E a gente usou muito tempo duas estratégias de funil de vendas diferentes. Um que era fidelização, uma campanha que era realmente 100% digital, mas focado na fidelização. Você faria um cadastro, que era como se fosse um cliente especial ali. Então, o cliente, quando chega na loja, ele tem dois preços, o do cliente especial e do preço do cliente normal. Como se fosse um clube de benefício. Isso. Ele fazia todo o cadastro no nível digital, chegava lá e só validava o cadastro. Então você não tinha que nem se deslocar uma loja física. Esse era um funil 100% on. E a gente tinha um funil off, que era da pessoa falar palavras-chave ou falar coisas específicas que identificava. Então a gente não tinha nada na loja, por exemplo, de um combo de produtos que estava na promoção. Você comprando a caneta, ganha esse bloco mais tal coisa. A pessoa chegava e perguntava, eu vi tal coisa. Aí lá, inclusive, estava até no papelzinho no início. Ia lá e fazia um xizinho lá no papel. Aí no final do dia, teve 20 vendas desse combo. Esse combo está somente no digital. E tinha que sim reciclar por muito tempo, porque se você deixar uma propaganda por muito tempo assim, ela começa a sair do digital e vai para o boca a boca, você vai perder o controle. Então, dá para montar o funil, mas você vai precisar de ferramentas, não tecnologia, a tecnologia está para ajudar, mas ferramentas para ajudar a mensurar. Se você não mensurar isso de forma nenhuma, você não sabe nem o seu off, nem seu on, o que está funcionando. Aí, eu sempre falei, mensurar você tem que pensar antes, você não pode pensar durante ou depois, porque você tem que arrumar a ferramenta, e vamos dizer, a metodologia que você quer para. Então, independente, eu vou fazer uma campanha de aniversário.
em que eu preciso mensurar quantas pessoas vêm. Isso, independente, eu preciso preparar quais são. É minha conversão? É meu ticket médio? É a quantidade de pessoas que entra dentro da loja? E aí, no digital, é possível, então. Você está falando, então, através dessa, porque a gente ouve muito que através de e-commerce e tudo, é óbvio que você consegue enxergar o caminho da pessoa, mas no físico, era essa a dúvida. Então, tem como procurar formas criativas, né, de poder tentar mensurar isso, né?